29 de agosto de 2019. Nessa continuação da semana passada, que nós cortamos no meio de um assunto, né? O assunto que nós paramos foi dentro da moldagem para os últimos dias, moldagem dos dias atuais, né? Como que a cultura e todas as outras ações que nos cercam, aquilo que nos atinge os nossos sentidos, se preparam, se organizam para nos atingir como ser humano nos dias de hoje, né? E aí nós entramos um pouquinho dentro da questão científica, dentro dos pensadores, né, dos grandes pensadores mais modernos, da era do iluminismo para cá, e nós paramos em alguns comentários, né? E ficou para continuarmos hoje um slide que vai falar um pouquinho sobre Karl Marx, né? Sobre crescimento de uma ofensiva com relação aos valores pré-estabelecidos, que são basicamente valores judaicos cristãos, né? Ele falava muito sobre isso, principalmente contrário a algumas coisas que já existiam na época, contrário a alguns tipos de valores que a igreja cristã, que o cristianismo e que o judaísmo apresentava na palavra de Deus. De uma forma geral, né, desqualificando essa palavra como algo digno de fé, de acreditar ou de seguir, dando a entender que o que deveria ser seguido é o pensamento humano apenas, né, o homem com análise da sua realidade mesmo e da transformação da sua realidade para se chegar numa realidade superior. Ou seja, somente o homem iria ser capaz de superar os valores que se tinham antes, como família, Bíblia, religião, para ele mesmo produzir um futuro brilhante, que é chamado de utópico, né? É o futuro utópico, que é um dos fins do socialismo completo, né? Que é o compartilhamento de tudo em um mundo perfeito, né? Sem nenhum tipo de intervenção divina, né? Seria isso conquistado pelo homem, unicamente. O nome já diz, utópico, ou seja, algo que não se pode alcançar. E aí nós falamos um pouquinho sobre a vida dele, né? E hoje nós vamos tratar um pouco também mais a fundo sobre o legado que ele deixou, né? As suas influências a partir daí, né? Que a partir dele criou-se uma linha de pensadores também falando nessa forma, nessa tendência, nesse norte. Olha só o que ele fala, né? Em 1818 nasceu Karl Marx, filósofo alemão de origem burguesa, porque os seus pais eram ricos, né? E por um período ele foi cristão. Muita gente não sabia, né? Na sua infância, até a sua juventude, ele foi cristão. Ele tinha conhecimento das questões religiosas. Depois desse período, né? Após uma adolescência um pouco conturbada, ele sofreu algumas influências daquilo que a gente falou antes, na quinta-feira passada, de sabatianas e de satanistas, ou seja, influências de ideias vindo lá de Sabbatai Zev, que nós falamos na quinta-feira passada, que pregava uma ideia de aproximação do reino de Deus através da prática incessante do pecado. Quanto mais se pecasse, mais se acelerava o juízo de Deus para poder ele trazer novo céu e nova terra. É uma ideia bem parecida com o que o Marx fala, né? Com relação a uma sociedade perfeita, que é o que a gente chama de utopia socialista. Então, uma ideia copiada de outro. Então, esse Sabbatai Zev, ele incentivou, ele foi digamos assim, um pensador que foi base para o seu pai durante a sua infância, a sua adolescência, juventude, que inspirou muita parte das suas ideias, né? Uma grande parte das suas ideias. Então, o satanismo também, né, que é uma espécie de ocultismo, muita gente não sabe, mas o ocultismo está presente nas obras de Marx, né? E também na vida dele. As questões espirituais, que não se fala muito, principalmente no ambiente acadêmico, porque parece que denigra a imagem, né? O que se quer falar é ateísmo, né? Longe de Deus, apenas ciência pura e simples, mas o espiritualismo está muito presente na vida dele, na infância, inclusive na inspiração para se produzir os trabalhos, né? Os trabalhos científicos dele. Olha só, nós temos um exemplo aqui de um livro que ele publicou, só para ter uma ideia da influência satânica na vida dele. A influência satânica é comprovada, não é eu que estou falando, não é porque eu sou cristão que falo, ou
livros que ele deixou publicado, que é justamente Influência Satânica. Olha só um texto do livro dele chamado, um poema chamado O Violinista. E também temos um outro exemplo de um livro, de um poema chamado A Donzela Pálida. Ele é um autor que não tem só as grandes obras analisadas pela academia, igual o Capital e outras, né? Mas ele tem essas outras obras. Se os irmãos derem uma olhadinha nessas duas obras aí, na internet você encontra as obras que ele deixa escrito. Nessa do Violinista, ele fala assim: vapores infernais sobem em mim e me enchem a mente, né? Uma espada está posta na minha mão, pensamentos diabólicos tomam a minha mente. É uma descrição de endemoniado, de alguém que está sendo tomado por um espírito demoníaco. E aí, a partir daí, ele escrevia obras e fazia muitas coisas, né? Com inspiração. Nessa obra aqui da Donzela Pálida, ele mostra também um relato relativo a homicídio, suicídio, né? De matar, de executar com espada, cortar a cabeça, essas coisas assim. Então, são inspirações realmente demoníacas, bem suspeitas, né? Ele é o fundador, um dos fundadores, né, do comunismo, de uma ideia de se tornar tudo comum, né, de repartição, né, que é a ideia principal da esquerda hoje, né, se tornar o Estado grande e o particular menor, porque se fala que o capitalismo escraviza, né, e também o comunismo, né, de certa forma. Mas para ele está certo o comunismo e o capitalismo está errado. Essa é a ideia, né? Dá início então a um movimento disseminando anticristianismo, porque se fala que o cristianismo, a igreja, a religião emburrece, a família atrasa, tinha que ter algo mais liberal, tinha que se libertar disso. E hoje se fala muito, a palavra da vez de hoje chama-se desconstrução, desconstruir os valores cristãos para se construir os valores que eles querem, né? São os valores, digamos assim, politicamente corretos. Dentro dessa linha de pensamento, né, anticristianismo, anticristianismo contra a religião cristã e judaica também, relativismo moral, ou seja, tudo que é feito isso é relativo, isso não é tão assim, por que não pode fazer isso? Por que não deve se fazer dessa forma? Né? Relativismo moral, enfraquecimento dos valores judaicos cristãos que já eram estabelecidos antes. É um movimento que faz também com que pense-se num estado utópico, ou seja, um estado que só se imagina que vai se chegar, que seria perfeito, é uma utopia, algo que não acontece, não vai acontecer, né? De uma certa forma, é um estabelecimento de algo que não é muito novo, chamado de nova era. Desde a década de 90 se falava sobre isso, né? Nova era, um estado novo. Hoje se fala nova ordem mundial, né? Um novo governo, uma nova liderança, algo para se tornar tudo novo, tudo melhor. E de certa forma nós vemos tudo piorando, né? Se degenerando. Então, esse é um fio da meada, onde se iniciou uma linha de pensamento. A partir dele, se desenvolveu outras linhas de pensamento, às vezes até mais destrutivas com relação ao ser humano, que eu estava vendo um comentário sobre isso hoje. A cultura atual é uma cultura de morte, é uma cultura que não promove a vida, o florescimento das coisas, mas são coisas cada vez mais denegridas, né? Mais degenerantes, mais enfraquecedoras dos valores das coisas, enfeiam as coisas, né? Antigamente até as obras de arte, por exemplo, eram muito mais bonitas, mais belas, os corpos, os formatos, e hoje se tem uma coisa muito assim degenerada, né? Muito aquém, né? É uma coisa que mistura excrementos humanos com ideias utópicas, e quem não concorda, que acha feio, que acha esquisito, porque você não é da cultura, não é da alta cultura, né? A alta cultura está muito fraca em relação à cultura antiga da Idade Média, por exemplo. Quadros belíssimos, imagens belíssimas. Hoje você vai ver a arte mesmo em si, as letras de música, tudo são coisas destrutivas, né? Uma cultura de morte atualmente. Nós vemos aqui, com relação aos dias de hoje, né? Chegando nessas linhas de pensamento que nós falamos na quinta-feira passada e entrando hoje, finalizando essa parte, nós vamos falar aqui, ó. Enfim, esse período que nós estudamos atrás até aqui, com essas linhas de pensamento científico, filosóficos e tudo mais, essas ideias, ideologias, esse período, né, foram os alicerces
alicerces principais para a montagem social de hoje, para a moldagem, para ver como que é a sociedade moderna, a sociedade atual que nós vivemos. É um ciclo iniciado no ocultismo, começou lá no ocultismo, né, na revolta, que o principal revoltoso, né, o mestre da revolta é o próprio Lúcifer, né? Ele é o pai da revolta, da revolução, né? Ele foi o primeiro revolto, né? O primeiro que se revoltou. A polarização, né, de um lado e de outro, igual a esquerda e a direita, o teoricamente correto, né, politicamente correto e não. Também as palavras como desconstrução, né, endeusamento, permissividade, controle e caos. A ideia é essa, você chegar aí, embora se pretende um estado perfeito, mas você vai chegar no caos pelo que se faz no meio, né, no caminho. Essa é a sociedade que nós temos hoje, por isso nós estamos analisando os panoramas, né, as coisas que nós, como é que chegou até aqui. Por exemplo, quando você vai lá no MASP, quando você vai numa exposição, por que chegamos naquele ponto de uma pessoa nua ao lado de crianças, e isso ser considerado arte? Por que você chegou nesse ponto, né? Por que você chegou no ponto em que nós temos quadros expondo pessoas com relacionamento sexual, homoafetivos e com animais, zoofilia e tudo mais, e é um quadro de arte? Por que nós chegamos no ponto que nós temos hoje, quadros feitos com dejetos humanos, com coisas de menstruação, de fezes humanas, e é considerado algo de arte? Por que nós chegamos nesse ponto? Por causa da origem, né? E nós falamos muito sobre isso, né? Por que nós chegamos aqui, as ideologias, as manifestações, as revoltas, tudo que é contrário, desconstrução. Essa é a ideia, né? É a questão dos alicerces iniciais: revolta, ocultismo, polarização, desconstrução, endeusamento, permissividade, controle e caos. Essa é a ideia, que é justamente o que a parte espiritual que está por trás, que é a fonte, o que ele quer? A destruição do ser humano por ser imagem e semelhança de Deus. Tudo que for para degenerar o ser humano, tornar ele uma carcaça inútil, né, e distante de Deus, mais parecido com ele vai fazer para concretizar. Essa é o que está por trás de tudo, né? Isaías 5:20 fala assim, ó: ai dos que ao mal chamam de bem, que é a inversão de valores, e ao que é bem chamam mal. Ai dessas pessoas. Por quê? Porque elas fazem da escuridade a luz, e da luz a escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, inversão de valores. Esses têm origem no primeiro revoltoso, que é Lúcifer. A origem é dele, é de tornar as coisas inversas. É o contrário, né? Então isso está em Isaías 5:20. Dessa parte, irmãos, nós prosseguimos e vemos aqui Romanos 1:24-25, diz assim, embasando aquilo que a gente estudou muito na quinta-feira passada, que não deu tempo de finalizar o tema, né? E ficou agora para a gente ver as partes bíblicas que falam sobre o que a gente comentou, né? Então, na parte bíblica, Romanos capítulo 1, versículo 24-25 diz assim: por isso, Deus entregou tais homens que praticam essas coisas de inversão de valores, né? Entregou eles à imundícia, seja lixo mesmo, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, né? Degenerando o seu próprio corpo, se afastando cada vez mais da aparência de Deus, que é a imagem e semelhança, né? Tanto moral quanto fisicamente, né? Se afastando através do pecado cada vez mais. Então o que Deus fez? Deus entregou esses homens às imundícias mesmo, porque desonram o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O que é bíblico, que é falado na Bíblia, que é verdade, se torna mentira, né? Para eles, adorando e servindo criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, o Criador. E amém, né? Então isso daí já estava tudo previsto há mais de 2000 anos atrás. É o fim da nossa cultura, né? Aí nós encerramos essa parte aqui da moldagem social para os dias de hoje. Como é que nós chegamos no patamar, né, que a gente pode falar assim de estado da arte, estado da cultura que nós temos hoje, né? Dentro desses extremos que eu cheguei a falar sobre obras de arte, sobre comportamento, sobre cultura, polarização, essas coisas que nós vemos na mídia, nós vemos aí nos grupos sociais, né?
inclusive aumentados ou diminuídos pelas fake news, mas com fundos de verdade, e muitas vezes porque se baseiam em fatos que são exagerados. Então os fatos existem, de certa forma, podem ser exagerados sim ou não, e além do mais, muitas vezes a própria mídia, que é a mídia secular, a mídia geral, não tem interesse de mostrar esse tipo de realidade devido a ser favorável à própria mídia, né? Você vê aí, por exemplo, programas de televisão, e quanto mais degenerados, mais tem público, então cada vez mais se publica eles, mesmo que os próprios apresentadores desses programas não concordem, mas porque eles não querem perder o emprego, receber o seu salário, eles vão fazer ali fingindo que está tudo feliz, mas por trás, os bastidores infelizes, de certa forma, de colaborar e participar de algo tão degenerante para o ser humano, né? De alguns tipos de programas de televisão. Então nessa fase aqui nós vamos entrar no quarto tópico, andando para o final desses tópicos aqui que nós estamos lidando, no panorama dos tempos do fim. Nós vamos entrar aqui sobre agora os últimos dias, que é um resumo do que nós estudamos, né? De todos os períodos que a gente viu, né? Nós vimos as questões de profecias bíblicas, né? Das escatologias, nós vimos um período sobre as profecias de Daniel, as profecias de Jesus em Mateus 24, nós vimos um pouquinho sobre a origem da cultura que nós temos hoje, como ela evoluiu, né? Falamos aí sobre os pensadores, sobre os filósofos, sobre a fonte da nossa cultura atual, e agora nós chegamos na parte final, onde vai tratar de todos os itens que nós temos hoje, atualmente, hoje, no mundo, que nós podemos até consultar na internet, podemos consultar através de vários tipos de mídia, a existência, só que não é muito publicada. Publicada assim, às vezes uma manchetezinha, algo escondido, porque isso existe, mas não se tem o interesse em publicar, porque muitas vezes não é interessante para quem tem a mídia, né? Então, dentro desses últimos dias, nós temos aqui algumas coisas que nós estamos analisando nos dias de hoje, inclusive algumas até bem atuais, né? Por exemplo, questões geopolíticas e ameaças de guerra. Nós vemos aqui, por últimos aí, ações geopolíticas envolvendo o próprio presidente do Brasil, o presidente da França. A gente vai estar tratando aí sobre questões de geopolíticas, relacionamento entre políticos, né, entre líderes, que podem envolver uma nação inteira a partir de um homem que está à frente dela, que é o presidente, né? Então, nós vamos falar agora sobre o cenário. Que cenário é esse? O cenário é o ambiente, as coisas que existem para o surgimento do iníquo, do falso profeta. Por que se precisa de tudo como está hoje? Por que se precisa de todas as coisas igual elas estão hoje? Se fosse diferente, ele não poderia surgir. Porque justamente ele precisa de um cenário, ele precisa de um arcabouço, ele precisa de uma base para ele surgir, né? Porque a Bíblia fala em várias passagens, tanto nos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, Daniel, Naum e outros, de como que seria naquele momento. Nós vemos também João dizendo em Apocalipse, né, que a besta surgiu do mar agitado, ou seja, nações em movimento. O mar agitado são nações em movimento, são questões étnicas, questões de movimentos sociais, questões de agitações de pessoas. Ele vai sair daquele meio, um homem para liderar, para tentar acalmar as coisas, trazer, digamos assim, uma falsa paz por um período e depois se manifestar como anticristo. Então nós vamos estar falando disso, do panorama, do cenário, tá bom? Então esse é o nosso primeiro ponto aqui do quarto tópico do cenário, né? Aqui nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os reinos, né? Tendo como plano de fundo geral de Deus, né? O plano geral de Deus é o que? Estabelecimento do seu reino eterno. Esse é o principal ponto. Deus vai estabelecer o seu reino independente de todas as vontades contrárias. Só que o reino de Deus, ele não tem nenhuma aparência do que nós vemos hoje como reinos do mundo. É totalmente diferente, tanto com relação à liderança quanto com relação ao comportamento das pessoas e até mesmo ao próprio mundo, a natureza e as coisas, né, do reino de Deus, que a gente chama de milênio, tá? Deus tem esse plano de estabelecer, bem como ele tem uma permissão, né, para acontecimentos ocorrerem, para que culmine na vinda do seu reino, como a gente ora no Pai Nosso, né? Venha o teu reino, ele vai vir num período completo, né?
Para isso, Deus permite que algumas coisas aconteçam, para que formem a estrutura da virada, que é sair desse reino que nós estamos para o reino dele de uma forma imediata, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: Deus permite que algumas coisas aconteçam, né? Que são as consequências do nosso próprio pecado, do pecado do homem e da influência do próprio mal, porque o mal está atuando como nunca, o mais forte possível, porque sabe que seu tempo está pouco, está breve, né? Então, esse cenário que nós temos é um cenário bem complexo, igual essas coisas que nós vemos falando aí há vários dias, várias quintas-feiras, né? Esse cenário bem complexo está montado nos nossos dias e desencadearão em cumprimento de profecias para o tempo do fim. Vai se cumprindo uma série de profecias até acabar as profecias, que aí estabelece o reino eterno, que é o reino de Deus. Aí acaba todas as profecias, onde ele fala lá, cessarão as profecias, né? Cessarão os dons, porque já não vai precisar mais. Eles existem para que nós, enquanto estamos aqui com um corpo fraco, né, possamos termos fé e seguirmos. Mas quando tivermos com o corpo de Cristo, o corpo transformado, nós não necessitamos mais, né? Então nós estamos falando do cenário, né? Um dos cenários que vai favorecer muito a sua atuação é a chegada da última tecnologia, que é a tecnologia da quinta geração. Nós tivemos aí a tecnologia da primeira geração aí, que foi elétrica, né? A invenção da eletricidade, saindo vapor, eletricidade e tudo mais. Tivemos várias camadas de tecnologias, tivemos o surgimento da informática, os computadores, depois da energia elétrica. Aí vamos crescendo, surgimento de celulares, de internet. Aí nós estamos hoje na 4G, que é uma capacidade de você mandar vídeos, você abrir vídeos via aplicativo de mensagem. E vai chegar agora a famosa 5G, que é o que? A gente chama de internet das coisas, todas as coisas interligadas. Então nós estamos na internet que vai passar vídeos, filmes, você assiste filmes por canais, né? E tudo mais. É a 4G, você passa vídeos, mensagens, contatos, telefones, mensagens. Na 5G não vai ser necessário mais estar só passando, as coisas vão receber. Por exemplo, seu carro, a sua geladeira, seu fogão, o espelho da sua casa, a sua lâmpada, a sua roupa, tudo é interligado. Isso é tecnologia 5G. Então esse é o próximo passo, porque se tudo está interligado, tudo pode ser controlado. Esse é um dos objetivos, de controlar a todos, né? Do reino do mundo. Então esse é um dos cenários, tá bom? É o cenário, eu não estou falando que isso é errado, estou falando que isso é uma estrutura sendo montada para que seja usada para isso, né? Nesse panorama nós vamos tratar de forma básica com 4 linhas de realidades, ou camadas de olhar. Nós estamos lidando com camadas, né? Desde quando começamos a falar sobre as profecias, nós estamos falando que as profecias se cumprem em camadas, né? Camadas espirituais, camadas reais, camadas futuras, camadas atuais, já se cumpriram algumas, outras não, né? São as camadas de cumprimento. Também o panorama tem essas suas camadas, né? Nós vamos falar aqui sobre geopolítica, que é o comportamento dos governos para se chegar num governo só, para se ter um líder, que é o anticristo, né, que é o líder mundial. Nós vamos falar sobre ciência e tecnologia, que vai favorecer o controle global desse líder. Ele vai ter o controle sobre todas as ciências e tecnologias, né? E também sobre os eventos da natureza, que caminham para o cumprimento das profecias apocalípticas, né? Os eventos da natureza, além das ações espirituais que atuam. Então nós vamos ter esses panoramas aí, né? Esses panoramas: geopolítica, governos mundiais, a ciência e tecnologia, que vai facilitar o controle, os eventos da natureza, que vão trazer a questão do espanto, da própria religiosidade das pessoas, né? E as ações espirituais, que são justamente digamos assim, a mão que move as cordas, né? As cordas do marionete. Indo para a Bíblia, todas essas camadas, de certa forma, apresentam inegáveis provas da veracidade da palavra de Deus, porque nós vimos o cumprimento literal, né? Uma vez que é palpavelmente real, né? O cumprimento das profecias bíblicas preditas desde as eras antes de Cristo. Só um exemplo aqui, Mateus 24:35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Todos cumprirão, detalhes por detalhes, né? Aí vamos para os panoramas.
governos mundiais, nós vamos ver a questão do reino do mundo, né? Que são as jogadas, né? Por exemplo, se mexe em um país, você atua automaticamente em reação em cadeia em vários. Se a bolsa americana cai, uma recessão, desaba também lá na China, aqui no Brasil, baixa os valores, aumenta o dólar. Se a Argentina quebra, né, passa alguma moratória, já tem efeitos na bolsa lá em Xangai, na China, e assim vai, no Japão. Então, tudo está interligado, porque é como se fosse um jogo de xadrez, é um reino interligado, né? As ações, elas são cuidadosas, né? Atualmente nós vivemos entremeados por notícias e acontecimentos dos mais diversos. Às vezes, não nos percebemos que a maioria deles tem ligação com o texto sagrado, na medida em que estavam preditas antes, estava escrito lá. Então, dentro desses pensamentos, nós vamos ver aqui a parte da geopolítica, que é o quê? Os relacionamentos dos governos, entre governos e países, que lá fala-se nações contra nações, né? Que são etnias, governos, reinos, né? E aí vai. Nós vemos aqui que é interligado, né? Esse aqui é um exemplo, que é a Bolsa de Valores. Interligação entre valores e capitais, né? Transação de valores. Então, os sistemas políticos vêm a ser o conjunto de instituições políticas por meio dos quais o Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade que ele governa. Vamos supor ali, ele se organiza para ter o controle de um povo, de uma sociedade, né? É um sistema político. Dessa forma, né, o que acontece? Como antes, como esses sistemas são tantos quanto os tipos de sociedade que nós temos, né? Nos deparamos com os conflitos entre eles, né, caracterizados pelas guerras comerciais, por exemplo, entre os Estados Unidos e a China. É um exemplo. Nós temos aí outros exemplos, né? Europa com relação a outros países, temos interligações de blocos, temos desacordos comerciais, temos ligações de blocos entre blocos econômicos, né? Por exemplo, o Mercosul é um bloco onde você tem Brasil e países da América do Sul, ao mesmo tempo se unificando com alguns tipos de blocos da União Europeia. E aí vai. Outro panorama aí, né, nós vemos aqui sobre as questões das relações entre os países. Uma coisa influencia a outra. Por que, por exemplo, que os Estados Unidos invadiram o Iraque naquela época? Alegava-se que tinha-se armas de destruição em massa, mas não encontrou nada. Na verdade, essa era uma história chamada História Cobertura. O objetivo não era destronar o Saddam Hussein ou pegar armas de destruição em massa, era se apropriar do território para facilitar a exportação de petróleo, porque o principal lá era o petróleo, né? Então isso aí chama-se movimentos geopolíticos, movimentos de ajustes. Aí você lança na mídia uma história, mas a outra é diferente. Atualmente nós temos um exemplo. Está pegando fogo na Amazônia, vamos tornar a Amazônia um espaço internacional. Isso quer dizer o quê? Fazer com que o Brasil perca a Amazônia, não tenha mais domínio sobre a Amazônia, se tornaria um local internacional igual é a Antártida. Qual que é o objetivo? É salvar as árvores? Negativo. Pegar todas as riquezas que tem lá. Então se fala que é para salvar as árvores, evitar queimadas, ajudar. Mas o objetivo sorrateiro por trás dos movimentos geopolíticos, do jogo de xadrez, é tomar o território, porque lá tem as maiores jazidas de ouro, maiores jazidas de ferro do mundo, temos a floresta, temos uma quantidade muito grande de água doce que em outros lugares já não tem mais, temos petróleo, né? A maior jazida do mundo se encontra na Venezuela, que é na divisa, né? Na Amazônia. A maior jazida do mundo, mais do que no Oriente Médio. Adivinha para onde vão focar os holofotes? Vai lá, né? Então esses são movimentos geopolíticos. Então o que acontece? Da mesma forma, essas desavenças de interesses sobrepostos geram guerras e rumores de guerras, de fato, né? Como Israel, os terroristas de Gaza, da Síria, entre outros. São movimentos de política ali, de tentar dominar territórios. Um grande exemplo é ali, nós temos que estar voltados lá também os olhos, né? Detalhes para os rumores de guerra são o quê? Materialização da mídia, cada vez mais acessível. Quando Jesus falou assim, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, das quintas-feiras passadas nós falamos que rumores quer dizer boatos, quer dizer notícias, é justamente a profecia do surgimento da mídia. Vai falar sobre notícias. O que nós temos hoje? Notícias. Nós não estamos lá, nós sabemos as notícias pela mídia, que são os rumores, né?
justamente o surgimento da mídia, né? Não. Os movimentos sociais encabeçam aí grandes movimentos políticos também. Nós vemos aí países saindo de um lugar e migrando para outro, são os imigrantes, né? Isso afeta todos os povos. Só pensa que não afeta se você não morar, por exemplo, lá em Roraima, né? Na quantidade de pessoas da Venezuela que veio para lá de uma hora para outra, a cidade triplica de pessoas, né? Aí aumenta muitos outros tipos de crimes, além da necessidade de apoio financeiro, porque não consegue suprir as necessidades que tem da quantidade de pessoas, né? Aumenta-se a população de um dia para o outro, né? Você dobra a população da cidade, né? Você vai ter um impacto muito grande, tanto nos hospitais, quanto na educação, quanto no apoio social e tudo mais, né? Pessoas na rua, né? E aí vai. Então, irmãos, em consequência desses fatores que nós falamos, a fuga do caos, da guerra e da onda, nós temos o que? A onda de imigração, né? De um país para outro. Uma das maiores ondas que nós temos são os fugitivos lá da Síria, né? Que migraram para vários lugares da Europa. E tem lugares da Europa que a população estrangeira está ficando maior do que a população local, né? Aí muitos têm que fechar a fronteira e envolve muitas coisas, né?